Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 17 e o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós encontramos um texto bastante conhecido da palavra de Deus, que nos fala da história. O pessoal fala de 10 leprosos, mas eles eram leprosos até se encontrar com Jesus. O pessoal fala a história dos 10 leprosos, mas eles eram 10 leprosos até encontrar com Jesus. Porque a gente já sabe que existe um divisor de águas na vida de toda pessoa. É antes de se encontrar com Jesus e depois. Aqueles 10 eram leprosos até encontrar com Jesus. Mas depois de encontrar Jesus, eles já não eram mais leprosos. Até a história se divide com a presença de Jesus. No mundo ocidental, pelo menos, o mundo se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida tem o antes e o depois de Cristo. E nessa noite, como eu já disse, estamos no agradecimento de uma campanha, a restauração de Deus. Nós estamos agradecendo a Deus por esta campanha. Até porque a gente aprendeu na palavra de Deus que em tudo a gente deve dar graças. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E uma coisa que eu aprendi também é que a bênção da gratidão, ela é maior do que a bênção da intercessão e da petição. Eu já falei para vocês do que aconteceu com os 5 pães e 2 peixinhos. Multiplicou tanto e Jesus só agradeceu. Então quando a gente agradece, a bênção é maior. Aqueles homens estavam em estado de confinamento, porque assim eram tratados os leprosos. Conforme a lei determinava, eles viviam à parte da sociedade, separados da sociedade. Havia um desprezo, havia preconceito, havia uma questão moral, porque eles eram envergonhados por isso, eram ausentados de sua família, esposa, filhos, as pessoas que eles mais amavam. Aí já entrava uma questão emocional, psicológica, além do problema propriamente dito, que era a enfermidade, que naquele tempo era considerado uma enfermidade degenerativa, que ia piorando a cada dia. E não havia um procedimento medicinal, não havia um remédio, não havia solução, de maneira que a única saída mesmo que eles tinham era isolar a pessoa, a fim de que ninguém mais fosse contagiado com aquela doença. Mas preste atenção, eu vou falar para você de novo aquilo que eu já disse. Há uma diferença na vida de qualquer pessoa, antes dela encontrar Jesus e depois dela encontrar Jesus. Talvez a reflexão que você faz aqui hoje é de uma situação completamente contraditória. Carrega um sentimento tão triste dentro de você. Talvez o teu isolamento não é um isolamento físico como daqueles homens, porque eles estavam literalmente isolados mesmo, pelo menos da sociedade normal e saudável. Eles tinham a comunidade dos leprosos, então com eles só se juntava quem estava no mesmo estado. Talvez esse sentimento de confinamento, de isolamento, de constrangimento, é algo que está só aí com você, só aí com você. Ninguém sabe, mas você sabe. E o mais importante, que mais do que você saber, é que Deus sabe também. Mais do que você compartilhar o teu sentimento com alguém, é importante é que Cristo saiba, e Ele sabe, e Ele conhece todos os nossos problemas. E a nossa história, ela pode ser diferente, se a gente entender a importância de um encontro com Jesus Cristo. Eu quero dizer para você de antemão, que a sua vinda aqui nesta noite não foi por acaso. Existe um propósito de Deus. É claro que a força e a vontade, muitas vezes, e a intenção, pode até surgir da gente, mas o propósito sempre é de Deus. Sempre é de Deus, quando Ele quer operar um milagre na nossa vida.
Aqueles homens estavam muito tempo sofrendo, muito tempo padecendo daquela enfermidade, muito tempo sofrendo com aquela enfermidade, e já disse, com as consequências morais, psicológicas, sentimentais, familiares, que aquela doença causava para eles. O que é que eles precisavam? De uma restauração. Era um problema que se agravava e que não apontava nenhuma solução, mas eles precisavam de uma restauração. Talvez esperança era o que eles já não tinham, mas eles precisavam de uma restauração. Talvez não haveria alguém que se empenhasse a fazer alguma coisa por eles, mas eles precisavam de restauração. Talvez tudo que eu citei aqui é o que você está pensando: pastor, realmente eu preciso, mas eu não tenho nem mesmo esperança. Pastor, eu preciso mesmo e muito, mas é que eu estou esperando que alguém me ajude. Eu estou esperando que alguém tenha misericórdia de mim e estenda as mãos para me ajudar. Pastor, eu estou esperando que um amigo meu me ajude. Eu quero dizer para você que muitas vezes na nossa vida não vai ter ninguém para nos ajudar. Muitas vezes não vai aparecer ninguém para nos socorrer. Mas calma aí, não se desespere. Há um plano de Deus, há um propósito de Deus. A Bíblia nos fala, no versículo 11 do Evangelho de Lucas, capítulo 17, que aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Parece muito normal falar que Jesus está passando por uma cidade, parece muito natural, mas não era normal um judeu passar por Samaria. Não era normal um judeu atravessar Samaria naquela época, pelo menos por dois motivos. Havia a questão do preconceito que o judeu alimentava contra os samaritanos, e havia a questão até mesmo da segurança, porque facilmente um judeu poderia ser agredido por um samaritano ao cruzar o seu território. Então, não é uma rota normal, não é uma rota comum. Jesus é judeu, ele está indo a Jerusalém. Qualquer outro judeu desviaria a cidade de Samaria, mas Jesus, ele propositalmente, ele vai passar por Samaria. Deixa eu te falar uma coisa para você: talvez qualquer pessoa que olhar para você aqui hoje vai desviar de você. Qualquer pessoa que olhar para você e ficar sabendo do seu problema, não vai querer nem muita conversa com você. Porque, vou falar uma coisa: quando a gente está bem é fácil ter amigo, é ou não é? Fala a verdade. Quando a gente está bem é fácil ter amigo, é ou não é? Coloca no grupo do WhatsApp: preciso de 5 amigos para ir comer uma pizza agora. Eu acho que vai aparecer bem mais, né? Coloca no Face: preciso de 10 amigos para compartilhar de um rodízio de carne. Eu vou pagar. Agora, quando as coisas estão difíceis, agora, quando você não tem alguma coisa para oferecer, agora, quando você é que precisa de alguém, as coisas são um pouco diferentes. Normalmente, todo judeu desviaria daquela rota, porque quem se arriscaria passar pelo meio dos samaritanos? E tem mais: Jesus não somente entra em Samaria, mas ele vai entrar numa aldeia dos samaritanos, vai entrar no meio deles. Preste atenção: preconceito, desvalorização, acepção é coisa que só os homens fazem, mas Jesus, quando olha para nós, ele tem misericórdia. Qualificar pela classe social, valorizar por aquilo que se tem e pode se oferecer, é coisa que só os homens fazem. Isso não acontece com Jesus. Jesus, quando olha para mim e para você, ele olha com amor, ele olha com misericórdia. E a Bíblia nos fala que onde mais houve pecado, mais superabundou a graça de Deus. Então, quanto mais ruim a gente é, mais tem amor de Deus para nós. Quanto mais a gente erra, mais há disponível para nós o perdão de Deus. Quanto mais quebrado a gente está, porque às vezes a gente se quebra. Quanto mais arrebentado a gente está, maior ainda é o amor de Deus para conosco. Deus olha para nós diferente. Eu quero dizer para você algo muito importante, e eu quero te pedir, por favor, que você saia daqui hoje entendendo que Jesus não te olha como as pessoas te veem.
Jesus olha para mim e para você diferente. Não é em vão que Ele está entrando em Samaria. Não é em vão que Ele está entrando na aldeia dos samaritanos. Já há um milagre programado por Jesus Cristo. Não é em vão que você vem aqui hoje. Jesus entra em Samaria. Jesus entra em Samaria. Não é em vão que você está aqui hoje. Há restauração de Deus para mim e para você. Jesus entra em Samaria. E entrando Jesus na aldeia dos samaritanos, foi ao seu encontro 10 homens leprosos, que pararam de longe. Eles sabiam que eles não podiam chegar perto de Jesus. Eles sabiam da condição que eles estavam. Eles reconheciam e sabiam a lei de Moisés. Eles sabiam que não poderiam se aproximar de outra pessoa pura. E eles então ficam longe de Jesus. Algo muito importante eu vejo nesses homens, ou pelo menos duas coisas primordiais, iniciais. Eles sabem que Jesus pode ajudá-lo. E eu sei que você sabe disso também. Por isso que você vem aqui nessa igreja. Eles sabiam que Jesus poderia ajudá-los. E você saiu da sua casa hoje pensando a mesma coisa. Eu vou para a casa de Deus porque Jesus pode me ajudar. Eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a Cristo, porque eu sei que Ele pode me socorrer. Aí você já acertou. Outra coisa observa nesses homens: eles reconheceram a sua condição. Eles reconheceram que eles eram impuros. Eles reconheceram o seu estado, a sua condição diante da lei. Eles reconheciam que eles não eram dignos de se aproximar de Jesus. Esse é o maior sentimento que nos aproxima de Deus. Eu vou falar de novo para você. O sentimento que mais nos aproxima de Deus é o sentimento de indignidade. Eu vou explicar para você. O sentimento que mais nos aproxima de Deus é a indignidade. Quando a gente, ao se aproximar de Deus, começamos a perceber, a notar a nossa situação, a nossa condição, a nossa miséria, o nosso estado de pecado, então a gente se humilha na presença de Cristo. Então a gente quebra o nosso coração. Então a gente entrega a nossa vaidade, entrega o nosso orgulho, entrega os nossos valores e reconhece a dependência. É isso que nos aproxima de Jesus. É isso que nos aproxima de Cristo. Aqueles homens estão distantes fisicamente, mas o coração deles está conectado com a graça de Deus. Reconhecer a nossa indignidade e o nosso imerecimento. Nunca esquece disso, pelo amor de Deus. A gente não pode esquecer disso, nunca. O que é que a gente merece? O que é que a gente merece? A gente não merece nada. Tudo é pela graça de Deus. Aqueles homens sabem da sua condição. Eles param ao longe, param de longe, mas eles clamam ao Senhor Jesus. A sua condição física não os permite se aproximar de Cristo, mas nada está prendendo a alma deles. Nada está prendendo o espírito de adoração na vida daqueles homens. O seu corpo não pode se aproximar de Jesus, mas os lábios deles podem clamar a Cristo, podem falar com Cristo, pode elevar uma oração sincera ao Deus Todo-Poderoso. Não podemos ver Cristo aqui nesta noite. Nossos olhos físicos são totalmente incapazes de ver e perceber o campo espiritual. Mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus está aqui nesta noite. Jesus está aqui nesta noite. Podemos sentir e perceber a sua presença. Ainda que há muitas coisas em nós, talvez ainda que haja falhas em nós, que nos indignifiquem de estar perto de Jesus, Ele está aqui nesta noite para nos restaurar. Porque a Bíblia nos fala que um coração quebrantado não desprezará Deus. Deus não desprezará o nosso coração aqui nesta noite. Se o nosso clamor, se a nossa oração chegar a Cristo de uma forma sincera,
Como a sinceridade agrada a Deus, como Deus se agrada da sinceridade. Quando a gente chega diante de Deus com o reconhecimento de quem Ele é, de quem nós somos, e nós demonstramos o quanto nós o amamos, e isso sai de dentro de nós, nós alcançamos o favor de Deus, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Proibiam eles de se aproximar de Jesus, mas o clamor deles chega até Jesus. Nada pode calar a tua voz aqui nesta noite. Se você identifica que hoje, que Cristo está aqui neste lugar, e você entende que somente Ele é quem pode operar o milagre na sua vida, não se importe com mais nada, não se importe com mais nada, somente clame a Ele aqui hoje, somente clame a Ele: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Basta nós clamarmos a Ele. Eleve suas vozes, eleve o seu clamor a Deus em oração. Eles clamaram a Jesus, e a Bíblia nos fala que Jesus, vendo eles, vendo o clamor deles: Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, interessante, eu acho muito interessante essa passagem, porque Jesus não colocou a mão sobre eles. Não, pode ler. Versículo 13, eles clamam. Versículo 14, Jesus já vai falar com eles. Algumas vezes Jesus tocava as pessoas, mas aqui Jesus não tocou. E a gente fala: puxa, fui na igreja e Deus não me tocou, Jesus não me tocou. Às vezes Ele quer só falar com a gente, para a gente entender. Às vezes a gente espera um sinal visível para crer no milagre de Deus. E o que Deus está esperando para operar um milagre é só que a gente escute a voz dEle falando conosco. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus não põe as mãos sobre eles e determina o milagre. Não, pode ler na sua Bíblia. Jesus não põe as mãos. Jesus diz para eles no verso 14: E Ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eu estou dizendo para você que tudo que Jesus quer aqui hoje é que a gente entenda o que Ele está falando conosco. Tudo que Jesus espera de mim e de você aqui hoje é que a gente identifique a graça dEle sobre nós, que nós possamos entender que há um milagre de Deus preparado para nós quando nós ouvimos a voz de Jesus. Aqueles homens tão somente ouviram a voz de Jesus. Aqueles homens ouviram Jesus falando com eles. Eles vão obedecer a Jesus. Enquanto eles estão no caminho da obediência, eles ouvem a voz de Jesus. Jesus está falando e eles estão entendendo. É a oportunidade do milagre para eles. Há uma oportunidade de milagre para nós aqui hoje. Há uma oportunidade de milagre para nós aqui hoje. Quando a palavra de Deus vem dos altos céus, ela vem para todos nós aqui. Quando a palavra vem do alto, ela vem para mim, eu já estou recebendo. Ela vem para todos nós que estamos aqui hoje. Identifique a voz de Deus falando ao seu coração. Ele está dizendo: vai, vai, mostra-te ao sacerdote. Vai, mostra-te ao sacerdote. Enquanto eles estão indo, o milagre está acontecendo. Enquanto eles estão ouvindo a voz de Jesus e estão obedecendo a Jesus, estão na metade do caminho, guardando, entendendo a voz de Cristo, o milagre acontece. Eles estão purificados, eles estão limpos, e digo mais, eles estão restaurados. A restauração de Deus para nós parte do momento que nós ouvimos a voz de Cristo e nos dispomos a obedecer do jeito que Ele nos fala. É do jeito que Ele fala, não é do nosso jeito. Porque muitas vezes a gente quer restaurar a nossa vida, mas a gente quer fazer do nosso jeito. E às vezes são dos mesmos jeitos que a gente sempre fez e já deu errado, é ou não é? Muitas vezes a gente quer que a restauração aconteça, mas a gente é cheio de opinião, é cheio de sugestão, e a gente quer dar sugestão para Deus. Com todo respeito, meus irmãos, eu sei que
Eu já fiz isso muitas vezes. Mas a nossa maior ignorância, nossa, porque eu também já fiz isso, é a gente querer dar sugestão para Deus. O que você acha? A gente dá sugestão para o Criador do universo. A gente dá sugestão para aquele que é onisciente, que sabe de todas as coisas. A gente dá sugestão para alguém que é onipotente, pode todas as coisas. Ele sabe tudo e pode tudo. Se ele falar uma coisa, é melhor a gente obedecer, porque na obediência está o milagre de Deus, a restauração de Deus para nós. Recebe a restauração de Deus para a sua vida. É o caminho da obediência à palavra de Deus que nos restaura de toda condição ruim, de toda condição negativa, de toda condição de pecado, de toda condição de destruição, de toda situação de degeneração sentimental, emocional, psicológica, sentimental, familiar, de saúde, seja lá o que for. É o caminho da obediência que nos conduz à purificação, que nos conduz à restauração. Eu já disse para você e digo de novo: tem restauração de Deus para nós aqui neste lugar. Entenda a palavra de Deus, recebe esta palavra, toma posse desta palavra, porque é Ele que nos restaura através da sua palavra. Esta palavra é poderosa e é mais eficaz do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Todos foram curados. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu já falei que hoje é dia de agradecimento, tá lembrado? Eu creio hoje que em nome de Jesus que todos nós fomos abençoados. E eu já disse, ainda que a gente não recebeu talvez a bênção que a gente esperava, mas teve muitas outras bênçãos que a gente recebeu. E eu aprendi uma coisa na minha vida, que reconhecer que somos abençoados é só uma questão de percepção. É só uma questão de você parar e observar, e a gente vai chegar na conclusão o quanto a gente é abençoado. É só a gente parar para analisar um pouquinho. O nosso problema é que a gente sempre coloca os contras numa balança injusta em relação aos prós. A gente minimiza milhares de bênçãos de Deus na nossa vida e maximiza uma luta que a gente está passando, uma provação que a gente está passando, uma porta que a gente está batendo para que ela se abra. Se a porta ainda não abriu, eu digo para você, mesmo assim você tem motivo de agradecer, porque se você está em pé e tem condições de bater na porta, é porque a graça de Deus ainda está sobre a sua vida. Eu digo para você, o fato da gente estar vivo é o maior motivo para a gente agradecer, porque enquanto a vida ainda há esperança. Daqueles 10 homens, a Bíblia nos fala, versículo de número 15: e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Agora eu pergunto, será que os 9 não viram que estava curado? Os outros 9, será que não viram? Um deles percebeu que estava curado. Um deles percebeu que ele foi alvo da misericórdia de Deus. Sabe um cuidado que a gente tem que tomar? Um cuidado muito sério que a gente tem que tomar é quando a gente começa a se acostumar com as bênçãos de Deus e a gente esquece de agradecer as bênçãos de Deus. A gente é tão abençoado, a gente é tão abençoado, é tão abençoado, é tão abençoado, e a gente já não consegue mais perceber as bênçãos que vão chegando na nossa vida. A gente só percebe quando vem uma luta, quando vem uma prova, aí a gente percebe, mas acabamos ignorando muitas e muitas bênçãos de Deus. Pare para analisar hoje quantas bênçãos Deus já lhe concedeu. Olhe para a sua vida algum tempo atrás e olhe para hoje. Se a restauração de Deus já não aconteceu na tua vida, se a restauração de Deus já não aconteceu no teu coração, se Ele já não operou um milagre tão grande para você, se Ele já não fez por você aquilo que ninguém faria,
Cristo fez por mim e por você. Ele entrou em Samaria. Ninguém entraria em Samaria, mas Cristo entrou em Samaria. Entrou na aldeia dos samaritanos, onde ele sabia que havia 10 homens que precisavam de uma restauração. Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo. Jesus entra na sua história aqui hoje, se você crê. Jesus entra na Samaria da sua vida. Jesus não somente entra na cidade, mas entra na aldeia, encontra os 10 homens. Eu digo para você, ele não somente entra de forma superficial, mas ele bate na porta do coração, para que ele entre e faça morada. Para Jesus era um risco muito grande entrar em Samaria. E sabia que ele corre esse risco todo dia, quando ele quer entrar no nosso coração? Porque muitas vezes, o mesmo problema que havia com os samaritanos em rejeitar os judeus, é o que há dentro do nosso coração. O nosso orgulho, nosso ego, guerreia diretamente com Jesus. E muitas vezes ele quer entrar, mas a gente não dá espaço. Em nome de Jesus, ele quer entrar na tua Samaria. Ele quer o encontro daquilo que está degenerado na sua vida para restaurar. Ele vai ao encontro dos 10, porque ele foi ali para restaurar. Ele foi ali para restaurar. E ele está aqui nesta noite para restaurar.